E aí faço essa provocação para vocês também. O que vocês estão comunicando enquanto, não só enquanto linguagem, né, da arquitetura de vocês, porque isso é muito importante, mas o portfólio de vocês. Esse é um ponto muito importante para a gente discutir também sobre questão de linguagem, e eu vou fazer um preâmbulo aqui, e vocês já vão entender o porquê que ele está aqui e por que a gente vai falar sobre portfólio nesse sentido. Então, a gente tem essas duas imagens aqui. Aí, o que vai acontecer? Vamos supor que eu chegue para você, né, que eu chegue com você na porta dessa primeira imagem, ou seja, é um bar, é um boteco, tradicional boteco brasileiro, né, do interior. Então, eu vou chegar, eu não vou te falar, né, onde que eu vou te levar, eu simplesmente falo, vamos ali comigo. Então, eu te coloco no carro e te deixo na porta desse estabelecimento aí. Eu preciso comunicar que isso é um boteco, que isso é um bar? Não, né? Mesmo que eu tire lá em cima esse que não bar, mesmo que eu tire esse nome dali, esse bar, você vai entender que aquilo é um boteco. Por que você entende que é um boteco? O leigo, qualquer um vai entender, tá? Principalmente quem bebe, né? Por quê? Porque tem elementos gráficos que estão comunicando isso pra gente, no nosso inconsciente, ou seja, pode ser as cadeiras de plástico, a mesa, a cor, esse amarelo da escola, o próprio símbolo da escola, entre outros elementos que um boteco tem. Então, quando a gente olha para ele, a gente entende isso. Então, enquanto elemento arquitetônico, né, a gente entende que aquilo é um estabelecimento, é um bar. Tá? Outro ponto importante que a gente pode pensar é que se eu te deixar aí e você tiver com pouco dinheiro, você não vai ficar preocupado e tipo, será que se eu entrar aí eu vou ter dinheiro para conseguir pagar alguma coisa? Não, porque você sabe que é uma coisa com 10 reais ali você vai consumir alguma coisa, né? Se bem que hoje, né, com 10 reais eu acho que a gente não faz muita coisa. Mas entende, é um lugar que é barato, a gente tem isso no inconsciente. Por quê? Porque tem elementos gráficos que estão comunicando isso pra gente. Do outro lado, a gente tem o Now, que é um restaurante que inclusive tem em Brasília também, que é um restaurante que eu gosto, inclusive, e esse aqui fica em Recife, se eu não me engano. Ele tem essa cobertura maravilhosa, né? Um projeto muito lindo, né? Pelo menos eu acho. E se você olhar para ele, você vai ter a percepção contrária. Mesmo que você não saiba que isso é um restaurante, né? Se eu tirasse o nome, se eu não te falasse que é um restaurante, isso poderia ser um prédio público, enfim, isso não tem uma linguagem estabelecida, mas uma coisa ele está comunicando aqui para você, enquanto elemento gráfico, que se você chegar ali com uma chinela ou com uma bermudona e sem dinheiro, é provável que você vai se sentir intimidado nesse lugar. Ou que, se você não tiver dinheiro para frequentar, talvez você passe algum perrengue ali. Por quê? Porque quando a gente olha para essa imagem, a gente entende inconscientemente, e isso eu estou falando tanto da gente, nós que somos profissionais, quanto leigo, tá? Estabelece-se essa linguagem que é um lugar mais sofisticado, entende? Ao contrário da primeira imagem, que a gente tem um lugar que é mais simples e que tem elementos comunicando isso. Aqui a gente tem elementos comunicando o contrário. Talvez por causa dessa luz difusa, da própria design da arquitetura, né? Então a gente tem design, tem paisagismo, tem projeto luminotécnico, né, perdão. Então a gente tem vários elementos aqui que estão comunicando isso pra gente, né, nessas imagens. Então a gente tem imagens antagônicas e que estão comunicando. É o que eu sempre falo para vocês, tudo comunica. Mas isso, eu estou colocando essas linguagens aqui para vocês, só para mostrar para vocês que tudo comunica. Então, não só na arquitetura, mas no portfólio também. E aí faço essa provocação para vocês também. O que vocês estão comunicando enquanto, não só enquanto linguagem, né, da arquitetura de vocês, porque isso é muito importante, mas o portfólio de vocês. Então, percebe que aquele exemplo que eu trouxe para vocês, quando vocês olham para aquelas imagens, elas estão comunicando alguma coisa. E tudo é assim. Tudo vai comunicar alguma coisa. E o que o seu portfólio, se é que você tem um hoje, né? O que ele está comunicando? Se faça essa pergunta. Ou se você vai produzir o que você quer comunicar com esse portfólio? Porque tudo é linguagem. E se você tem uma linguagem que não é sofisticada, e quando eu digo sofisticada, eu digo no sentido técnico, plástico, não que seja uma coisa... Porque quando a gente fala sofisticado, a gente tende a pensar numa coisa do rico, né? Não, sofisticado no ponto de vista da arquitetura, né? Tecnicamente. Então, se não for sofisticado, como você está comunicando isso? Né? Será que você está comunicando uma coisa que não é tão atrativa? Porque se não for, a gente tem um problema.